Livra-me dos homens maus, correção para as ovelhas. Quem não ama está em trevas. Hoje vamos começar por um novo livro, Primeira Carta do Apóstolo João. Vamos começar contextualizando sobre o que é a Primeira Carta do Apóstolo João. Começar primeiro falando quem é este João. Esse João é o discípulo, que foi um dia discípulo de Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João, lembra? Este João, ele é o responsável pelo quarto evangelho, o Evangelho de João, é o responsável pela primeira, segunda e a terceira carta de João e também pelo Apocalipse. O temível livro do Apocalipse foi escrito pelo mesmo apóstolo João. O objetivo de João em suas três cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta, entre outros, é, assim como Pedro, alertar o povo de Deus acerca dos falsos profetas, mas ele foca bastante na questão do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo, do entender isso, para quem é a salvação, como é o título do nosso vídeo, sobre andar na luz, sobre quem é Jesus. Lembrando que no Evangelho de João, ele começa o Evangelho falando quem é Jesus, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O foco de João sempre é trazer luz sobre quem é a pessoa de Jesus, Jesus como Deus, Jesus como Senhor, como Salvador, quem é Jesus. E como deve proceder aquele que conhece Jesus, aquele que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Assim como no Evangelho de João, na primeira carta, ele começa falando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele começa a primeira carta, logo no primeiro versículo, falando o que era desde o princípio. A esse que nós vimos, tocamos, João está relatando, assim como fez o apóstolo Pedro em suas cartas, ele está mostrando que foi testemunha ocular dos fatos. Então ele diz sobre aquele que é desde o princípio, a quem nós vimos encarnado, a quem nós vimos no corpo humano, em quem nós tocamos. João diz que a vida eterna foi manifesta. Eles viram, apalparam e Deus enviou a vida eterna. João coloca desta forma: Deus Pai enviou a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo. Ele trouxe a vida eterna quando sacrificou a sua vida ali na cruz. Então João traz agora o entendimento sobre andar na luz. Ele diz que Deus é luz e nele não há trevas. E quem está em trevas não está em Deus. E ainda falando sobre luz e trevas, João fala acerca do amor. Mas ele fala também sobre a comunhão com o Senhor. Se dissermos que estamos na luz, mas não temos comunhão com Deus, então estamos em trevas. E não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E por falar em pecado, João explica que não há homem que não peque. Se dissermos que não pecamos, já mentimos, já pecamos. Não há verdade em nós, não há verdade em nossas palavras, porque todos pecam. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De qual injustiça? A injustiça que você sofre dos homens? Não, a sua injustiça, o seu pecado. O sangue de Jesus tem poder para purificar você dos seus pecados. Então João traz este entendimento acerca de Jesus, não apenas de que ele é a vida eterna, de que Deus é luz, mas também do poder que há no sangue de Jesus. O sangue de Cristo derramado tem o poder de purificar o pecado de todos os homens. João fala com incisão, com ousadia, mas também com muito amor e dirige-se ao seu leitor, começando o capítulo 2, dizendo: Filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Ou seja, eu estou ensinando essas coisas a vocês para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, nós temos um justo juiz, nós temos um advogado. Então agora João apresenta Jesus como advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o que é a propiciação? É o sacrifício que afasta a ira divina. Ou seja, quando Jesus sacrificou a vida dele na cruz, ele afastou a ira divina. O sangue dele derramado nos purifica de todo pecado. Mas nós quem?
somente os cristãos? Vamos ler o que João diz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Este é o momento que cabe uma explicação. Veja que João está dizendo que Jesus Cristo é a propiciação pelo pecado de todo mundo. Ele derramou o seu sangue em favor de todos. Mas todos são salvos? Todos são perdoados? A resposta é não. E por que não? Jesus fez o sacrifício por todos, mas são todos que creem? São todos que acreditam? Todos se tornaram cristãos? E por cristão, não estamos dizendo religioso, ser crente, ir para a igreja. Cristão é aquele que entende que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. É o Senhor de sua vida, é o dono do seu coração. É aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, entrega seu coração a Jesus e a cada vez que erra, como disse João, não é para pecar, mas se você pecar, nós temos um advogado. Então essa pessoa se arrepende, confessa o seu pecado e Jesus, fazendo o papel de advogado, vai diante de Deus Pai e clama pela sua vida, porque ele já pagou o preço lá na cruz. Ele derramou o sangue dele para que você fosse limpo dos seus pecados. Então ele intervém, ele intercede por você. E diz para Deus Pai, eu já paguei o preço por esta vida. E aí você é limpo do seu pecado. E se amanhã eu pecar de novo? Você vai pecar. Nós pecamos todos os dias por pensamentos, palavras e ações. Amanhã você pede perdão de novo. Porém, você precisa realmente se arrepender. Não esqueça que Deus sonda os corações e sabe onde há de fato um arrependimento. Pecar é diferente de viver na prática do pecado. João fala então do amor ao próximo e diz que não está trazendo um novo ensinamento, um novo mandamento. Ele se refere ao que já está na lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Contudo, ele diz, abre um parênteses ali, diz, contudo, eu estou trazendo um novo mandamento. O que isso significa? Primeiro ele diz que não traz um mandamento que seja novo e agora ele diz que é novo. É novo para essas pessoas que vieram após o sacrifício de Cristo. A explicação está no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 12. O mandamento que vos escrevo é novo, diz João, porque agora estamos no tempo da graça. Antes vivia-se no tempo da lei, olho por olho, dente por dente, mesmo já havendo o mandamento do amor. Agora tudo isso está concentrado em Cristo Jesus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Também está escrito pelo apóstolo João na carta dele. Por isso ele fala como se fosse um novo mandamento. Porque agora é a partir do sacrifício de Cristo. É a partir do perdão de Jesus derramado ali na cruz, expressado ali na cruz. Este perdão que chegou a nós e nós temos para dar, porque fomos perdoados. E o estudo de hoje é concluído com este texto. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. João está falando do engano. Aquele que diz que é cristão, que ama, que faz tudo certinho, mas odeia o seu irmão. Alguém que ele não consegue perdoar, liberar o perdão, de quem ele leva amargura, rancor, angústia. Essa pessoa está em trevas e está cega, andando na escuridão sem saber, sem se perceber. E é assim que começa a primeira epístola de João. Livro do profeta Ezequiel. No último estudo, o profeta Ezequiel se focou em falar sobre os pastores, no juízo de Deus que viria sobre os pastores que não estavam cuidando das ovelhas do Senhor. Agora, o Senhor se dirige às ovelhas. Sim, também tem juízo de Deus acerca das ovelhas. O Senhor diz que vai fazer a distinção entre ovelha gorda, ovelha magra, carneiro, bode. É uma analogia onde o Senhor fala sobre as ovelhas rebeldes, as ovelhas que tentam derrubar as outras ovelhas, empurrar do aprisco as ovelhas magras. Ele fala de uma ovelha gorda
que tenta empurrar do aprisco a ovelha mais magra, ou seja, a luta do forte contra o mais fraco, aquele que quer se ensoberbecer contra o seu irmão. Porém, a misericórdia de Deus, mais uma vez, é colocada aqui em prática. Ele diz que terá misericórdia de suas ovelhas. Deus mostra que entrará em defesa de suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Mas agora o Senhor traz a pessoa de Davi e diz que no seu zelo, no seu amor pelas suas ovelhas, ele levantará um pastor, um só pastor, Davi. Ele cita o nome de Davi, colocando-o como um só pastor. E isso aponta direto para Cristo. No texto de hoje, Deus ainda manda Ezequiel proferir profecias contra o monte Seir, que abusou do povo de Deus, e todo aquele que de alguma forma prejudicou o povo de Deus vai prestar contas. E a outra profecia é acerca dos montes de Israel. Dessa vez não como castigo, mas sobre a misericórdia de Deus. Deus está dizendo que vai restituir tudo o que foi tomado, tudo que foi tirado deles. Eles vão frutificar muito mais do que tinham antes. E vão frutificar não somente em frutos, em lavoura, mas também em número de pessoas. Deus está falando da restauração do seu povo. O Senhor mais uma vez fala sobre o santo nome dele e explica de novo que tudo aquilo que ele permitiu que acontecesse com o seu povo, que toda a sentença que ele lançou contra o seu povo, foi por zelo, por amor ao nome dele, para que o nome dele não fosse escarnecido entre as nações, como o seu povo fez acontecer. Não à toa, no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Pedro ensinando os irmãos a santificar a Cristo em seu coração. Nós vemos na oração do Pai Nosso o Senhor Jesus ensinando a orar: santificado seja o seu nome. Deus zela pelo nome dele e por isso ele sentenciou o seu povo. Mas nesta profecia de uma restauração, Deus não somente vai restaurar o povo, a comida, a fartura, o número de pessoas, como também os dará um novo coração. Eu vos darei um novo coração, colocarei o meu espírito dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne, e então habitareis na terra que eu dei a vossos pais. É a promessa de Deus da restauração do seu povo e da volta deles para a terra prometida, a saída do cativeiro para voltar à sua terra. Livro de Salmos. Salmos 140. É um salmo escrito por Davi pedindo que Deus o livre de seus perseguidores, que o livre do homem mau. Os arrogantes lançam cordas contra mim, me perseguem, Senhor, livra-me do homem mau. Eles tramam maldade em seus corações, estão sempre tramando a guerra, então, Senhor, livra-me do homem mau. É a oração que Davi faz no Salmo 140, que vamos continuar estudando amanhã, se Deus disser que sim. Te espero aqui. Até lá!